Hoje o nosso episódio do 30 e Tantos Cast, ele é muito diferente. Pensa numa resenha. Vai ser o mais contraído de todos, eu tenho certeza. Olha aqui, eu tô até com o microfone da Xuxa, gente. Mas antes, para vocês entenderem um pouquinho desse episódio, tem que ter 3 videozinhos antes, né não? Exatamente. Solta aqui, produção, ó. Vocês vão entender o porquê que a gente tá aqui reunido. A gente vai fazer o enquete agora com os nossos próximos convidados. Natália, defenda por que você merece estar no todo podcast. mundo agora quer participar. Ninguém Ninguém era nosso amigo, agora todo mundo quer ser nosso amigo. Natália nem falava comigo. Aí agora mentira! Pessoal, eu quero ir pra esse programa porque eu vou fazer altas revelações. Vocês não perdem por esperar. Vai de decote? Vai de decote? Não fala isso, meu marido. Preciso ir nesse programa porque vocês vão ter muitas revelações, muitas histórias pra contar. Eu tenho história do tempo que eu era pastor, que eu fui radialista, que eu fui ator de teatro gospel, que eu já fui um satanás na peça de teatro. Então você já tem muita história pra contar. Então vocês se preparem. Já ganhou! Ó, eu sei que os meus concorrentes, um quer pagar com o corpo, o outro quer pagar com sensacionalismo nos assuntos ocultos, mas eu venço pelo carisma. E é por isso que vocês vão escolher. Eu preciso te falar. Todo mundo. Te encontrar de qualquer jeito pra sentar e conversar. Depois de contra o vento, Por quê? eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te falar e outra vez te ver sorrindo, te encontrar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Você, todo mundo lá! Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Esse homem é multifacetado. Não, um detalhe. A gente combinou que ele ia cantar sozinho. Pois é, estragaram já. Eu não deixo ninguém cantar sozinho, Eu também não não. consigo, não. Ninguém canta sozinho comigo. Não, hoje o nosso programa vai ser um tema que é inerente à vida humana, que é sobre a amizade. Então, depois desse vídeo que foi tão comentado no nosso Instagram, a gente trouxe aqui nossos 3 convidados para falar sobre esse tema e o quanto é presente no nosso dia a dia. Exatamente. São pessoas muito especiais pra gente. A gente vai falar sobre amizade e são amigos, no caso, de profissão, né? Colegas de profissão, do mestrado e do mestrado pra vida. E eu sou amiga da Natália, gente, há 19 anos, então a gente tem um pouquinho de história para contar, né, não, amiga? 19 anos, é mesmo? É. Eita, é Tá- muito. tá Nem eu tava entregando. contabilizando Eu acho que tá isso. entregando a idade isso aí. Pois é. Ainda é 30 e tantos. Mas se bem que é 30 e tantos, então tá valendo, né? Uma coisa que eu posso falar é que é muito raro o dentista se encontrar para não falar de dente. Sim, então esse é o sim. nosso desafio, mas eu acho que isso vai ser muito fácil pra gente. Até porque somos pessoas amigas, mas que vivem em mundos muito diferentes uns dos outros. Sim. E tem, acho que, relações diferentes em amizade, mas claro que amizade é um sentimento que todo mundo sabe o que é e que não precisa de tradução. Então a gente vai botar aqui a nossa vivência em falas. Não, e vocês viram no vídeo que cada um prometeu uma coisa. Então vocês vão ter que cumprir o que vocês prometeram.
Natália prometeu entregar o quê? Natália, vai, começa Sensualidade. contigo. Eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma revelação. Na verdade, assim, teria muitas revelações pra fazer, apesar de que eu sou uma pessoa que a minha vida é um livro aberto. Então, conheço uma pessoa agora, já tô contando minha vida, o que é que eu faço, já faço amizade como se eu estivesse amiga dessa pessoa há 1000 anos. Mas, assim, uma revelação que eu pensei em contar foi com relação, até tava pensando o que eu ia falar, foi com relação ao meu, quando eu me casei, assim que eu me casei, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Aí depois de uns 2 anos e meio de casada, eu disse, não, agora chegou a hora de eu tentar engravidar. Aí eu, me achando, disse, não, no dia que eu quiser ter filho, no outro eu já tô grávida. Aí passou 1 mês, nada, passou 2 meses, nada, 3 meses, nada. Aí foi até na época do carnaval, eu disse, não, então deixa eu curtir meu carnaval, quando voltar eu tento de novo. E nada. Aí eu cheguei pro meu marido e disse assim, olha, se você não me engravidar, tá tudo acabado entre a gente. Eu não nasci pra ser só esposinha. Eu quero ser mãe. Veredito. Aí ele pegou e se desesperou, não sei o quê. Eu sei que no outro mês já deu tudo certo e eu fiquei grávida. E tive a minha primeira filha e depois tive outro filho. Assim, estou muito feliz, tenho um casal. E realmente eu realizei o sonho da minha vida, que era esse. Então, assim, essa é uma revelação também. Mas vou pensar em outras, mas essa é uma que muita gente não sabe disso. Acho que só essa. E eu também quero fazer um ponto sobre o programa. Quando eu fui chamada, assim que começou o programa, que eu vi todo mundo de pés descalços, eu criei até uma objeção. Vixe, o pessoal de pés descalços, acho tão chique a pessoa. Que a minha cara é falar chique. E de sapato e tudo, bem classuda. Só que aí depois eu vi que o que significa o pés descalços? Significa um pé no chão. E eu achei isso maravilhoso, porque representa bem esse programa. O que é pé no chão? É a pessoa que mostra o que ela é, a realidade. E eu acho que tem tudo a ver com esse programa. Então, pé no chão desnuda a pessoa e mostra quem ela realmente é. E eu fico muito feliz. É isso, você arrasou. E dou nota 10 para esse podcast e que com o tempo vai crescer ainda mais. E assim, eu desejo tudo de melhor e torço muito por vocês. E continue Obrigado. com o pé no chão, que é isso que vocês têm que fazer. E amiga, uma questão interessante é que pra você ser amigo do outro, é você ser quem você é, né? Realidade, exato. Tem tudo a ver com a amizade. Mostrar quem você é de verdade, porque o outro só te aceitar nas suas qualidades é muito fácil, né? Você tem que aceitar o outro nas suas sombras. Isso. Né? Então, eu acho que uma das principais questões da amizade é trabalhar isso, né? Isso. Agora, Lalazinho. O que é que sua eu vim parte. fazer aqui, né? Você prometeu carisma. O Prometi que é? carisma e tô entregando tudo. Eu já entreguei tudo Uma que eu vim beleza fazer. dessa. Agora eu vou ficar aqui sorrir. tomando meu vinho. É verdade. Trouxe Aí minha tem dignidade carisma, aí tem também, minha carisma. honra, meu talento. Não, gente, eu vim aqui realmente pra trazer pra vocês um pouco de alegria, assim. Eu sempre tento ter bom humor nas minhas coisas, né, na vida. Eu acho que se a gente passa coisas ruins, né, eu tenho um lema, tudo que é ruim de passar é bom de contar. E a gente tem que levar isso pra frente, porque se a gente enxergar as situações com bom humor, a gente vai muito mais longe. Verdade. E outra, a gente vai deixar pelo menos quem tá do nosso lado nos dando suporte mais leve. Né? Então eu acho que achar a graça da nossa própria desgraça é uma coisa fenomenal. E aí quando eu brinco de carisma, é uma brincadeira que eu faço com as piadas da Suzana Vieira, né? Que tem autoestima lá em Ai, cima. adoro. E ela às vezes leva só o carisma pros cantos e ela resolve tudo. E quem quer o Brasil me ama. E é isso. Não, o Brasil não me ama. Já fui cancelada. A gente tava falando disso, né? Amiga, É, vai eu já acho já que fui tem que cancelada. falar, né? Essa história agora tem que ser você pode contada. falar. Vamos falar sobre Não, esse conta. assunto. Agora já Vamos começa falar. com um corte. Esse é um corte. Não, você já tá no seu momento, vai. Vamos falar sobre esse Tudo assunto. bem, aí, vamos lá. Já vai entregar Sério, tudo O, logo. La, tudo, o Laércio, amiga. ele foi cancelado E descancelado. e descancelado, mas cancelado antes mesmo do programa começar. Foi. Mas agora ele tá queridinho. Vamos lá contextualizar. Seguinte. Não, exatamente, não. O carisma vence atravessa Com qualquer certeza. barreira. Eu caí na desgraça de, ao serem anunciados os participantes do Big Brother 2020, se eu não me engano, Big Brother da Juliette, que todo mundo vai saber, né? Sim. 21, foi Não, 21. 21, foi depois da 21. pandemia. Eu já tinha tido uma história com a Carol Conká. Meu Deus, se isso aqui também vazar de novo, pelo amor de Deus. Já tinha tido uma história. Não, mas eu acho que a gente ainda se deve uma cerveja. Eu acho que isso aqui pode até desencadear esse momento, sabe?
Porque eu acho que as pessoas mudam, eu acho que as pessoas aprendem. Sim. E eu acabei de falar disso, né? O que é ruim de passar é bom de contar. Então, assim, que as histórias ruins se tornam histórias boas depois. Mas eu tinha tido um histórico com Carol Conká que eu vou ter que contar para poder contextualizar a história, né? Eu atacava de DJ antes de ser dentista. Então, eu era DJ na cidade de Fortaleza, de festas mais pro público gay, assim, mais alternativo. E teve um show da Carol Conká aqui, que foi na Praia do Futuro. O ano, se eu não me engano, era 2015. E aí, era férias e tal, eu lembro até a roupa que eu tava. E aí, eu fui abrir o show dela. Eu toquei antes dela entrar. Nisso, o voo dela atrasou para Fortaleza. E aí, a equipe da Carol Conká disse que não poderia abrir as portas do evento antes de ela chegar para passar o som. E assim foi feito, a multidão ficou lá fora, então já ficou um alvoroço. Moral da história, eu já comecei a tocar atrasado, ela iria entrar atrasada, e aí eu era muito fã dela, adorava. Adorava a história de toda... Até o cunho político-social que ela trazia por trás das músicas e do comportamento dela, que era muito legal. E ainda é. E aí eu toquei e ela entrou. No que ela entrou, ela fez o show dela. Quando ela saiu, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero ser cancelado de novo, mas porque foi justamente porque eu expus essa história que eu fui cancelado. Eu fiquei lá fora, atrás do palco, não vi o show dela, vi de trás do palco, pra quando ela passasse, eu bater uma foto com ela. E eu, quando disse, cara, bate uma foto comigo, ela só olhou pra minha cara e passou direto com a sua trupe, entrou no camarim. Nem os contratantes puderam entrar para falar com ela, então ela não teve acesso a ninguém de Fortaleza, foi embora. Teve uma história da Nicole Balls também, que a Nicole Balls estava na festa, ela ia apresentar a Carol para subir no palco, a Carol disse que se ela subisse para apresentar, ela não entraria, enfim, algum desmerecimento. Mas, e a Nicole Balls, quando eu trouxe essa história à tona, foi uma das que foi no meu direct, porque virou tão grande, que chegou na Nicole e falou assim, eu lembro dessa história, eu bati o print e postei, mas não serviu de nada. Vamos para 2021, quando sai essa lista de convidados do Big Brother e sai a Carol Conká. Eu falei, gente, essa mulher vai entrar para os meus seguidores, que era uma bolha, tá? Não era uma coisa Brasil, eu não tinha o poder de cancelar a Carol Conká. Gente, é o seguinte, aconteceu isso comigo e eu acho que as pessoas entram às vezes no programa para se mostrar, mas se ela não for essa pessoa que eu vou falar quem ela é de verdade. A história que eu presenciei não condiz com a Carol que eu conhecia. Mas até depois achei que era uma bobagem, porque tipo, vai que ela tava no mau dia, vai que eu tava muito doído por simplesmente um artista que eu gostava não ter me dado ali espaço para conhecê-la, né? E eu acho que quem bota o artista lá é o público, né? Então eu acho que é meio que uma obrigação da pessoa. Quando eu vazo essa história, da forma que eu contei, muita gente começou a ir para os pequenos Instagrams de fofoca. E várias pessoas que trabalharam com a Carol começaram a falar, é verdade, eu passei por isso com ela, por isso com ela. Só que quem botou a cara lá fui eu. E aí começou a pulverizar. Eu estava indo para minha especialização em Goiânia. Eu entrei no voo. Quando eu desci do voo, essa história já estava em alguns Instagrams de milhões de seguidores, os meus vídeos. E aí o pessoal ia no meu Instagram para ver a história completa. Beleza, pulverizou. Dormi, normal, acordei. Famosinho. Os fãs da Carol Conká me acabando, falando que quem era eu. E aí entraram na luta de militâncias, na luta de minorias, como se as minorias devessem se atacar, ao invés de lutarem umas pelas outras, já que eram todos pequenos. Você é um gay, mas um gay branco, um gay de classe média, entendeu? E aí tá falando de uma mulher preta, uma mulher da favela, uma mulher... E aí isso virou uma coisa muito além do que era a coisa. Virou realmente uma briga de mundos, de tribos. E aí os fãs da Carol Conká fizeram um alarde na internet para me trucidar. Foi quando chegou na Nicole Balls e eu consegui pelo menos ter alguma testemunha sobre a história. Quando é que chega na televisão? Saiu no G1, notícia, com os meus prints do meu Instagram. Foi pro TV Fama, foi pro Fofocalizando. Meu... Nisso, programas de nível Eu acho nacional. também que você tinha que ter entrado nesse Big Brother pra encontrar ela lá cara a Pra cara. depois, né, tirar a teima. Eita, que é... Só que esse era o tempo que era os 2 dias antes de começar o Big Brother que eles lançam os participantes. Então não tinha começado nada. Carol Conká, uma santa canonizada que briga pela mulher, entendeu? Aquela mulher que tá lá ocupando o papel de poucas e ganhando esse espaço. E eu, uma pessoa que tá querendo tirar esse espaço dela, virou isso. Nunca foi minha intenção.
Quando eu tenho que fechar meu Instagram, porque todos os fãs e a internet vêm me atacar demais. Minhas visualizações de stories eram de 200 mil visualizações. Ela tinha muitos fãs, assim, na época? Muitos? Tinha. Principalmente nessa cena alternativa, ela Sim. tinha muitos fãs. E eu era um, né? Sim. E aí... Só que se passaram 4 anos, né? Da história para o que eu relatei. Até que ela podia até ser outra pessoa. E aí eu falei, cara, me lasquei. Pode falar palavrão aqui? Lasquei não é palavrão. Porque ela vai entrar no programa, ela vai fazer a bonita, maravilhosa, milituda, e acabou pra mim, né? Respaldo foi embora. Zero. É. Eu sou uma pessoa atrás da fama, né? Virei isso. Quando começa o programa, eu já tinha fechado meu Instagram, só que já tinham entrado em contato comigo do G1 pra ver se eu dava uma resposta a essa nota que foi dada, e eu não falei nada, porque eu achava que eu tinha que sumir, que desaparecer e não dar mais pano pra manga. Quando ela começa a atacar quem? A dona Juliette, né? Que a gente sabe que ganhou o Brasil e que é uma nordestina, que sempre teve muita empatia. Então, assim, que até sendo atacada não atacou ninguém. Então, assim, o Brasil tentou fazer justiça por ela. Em poucos dias, o Brasil viu que eu tava com um pouco de razão, que eu não tava tão louco assim. E aí, muitas pessoas... E aí, eu comecei a abrir meu Instagram, que eu vi que a barra tava ficando mais limpa, né? E aí, as pessoas começaram a pedir desculpa. Muita gente no Twitter, muita gente no Instagram. Claro que muita gente simplesmente fez a louca e quando me encontrou no futuro, em algum lugar, o menino da Carol Conká, você tinha razão. Então, assim, ela mesma me descancelou. Mas eu vi o quanto a internet é perigosa. Porque uma coisa que você acha que está falando para alguém ali, para uma única pessoa, vira público, pulveriza. E para pegar fogo, essa gasolina é no instante. Então, aí a gente aprende muita coisa. Eu, por exemplo, aprendi que a opinião a gente guarda pra gente. Se pedir, a gente dá, mas não dá na internet. Então, essa foi a minha história de ser cancelado e descancelado. Tá aí. Mas eu acho que agora, amigo, depois desse podcast, vocês merecem um encontro. Eu mereço uma cerveja. Até porque eu acredito... Mas ela mudou agora. Acredito demais. Estou me tratando, né? Tem vários memes. Eu acho que a gente tem dias, eu acho que a gente não deve ser crucificado. E eu já falava isso, né? Mas eu mesmo caí em contradição. E a gente não deve ser crucificado por uma atitude ou por um dia, um momento, uma hora, porque ali tem vários fenômenos, até temporais, que lhe levam a agir daquele jeito. Quando, na verdade, a gente não pode ser definido por uma atitude. Mas a primeira impressão é a que fica, e foi essa que ficou pra mim. Passou, ela mudou pra mim. Eu gosto dela, eu adoro vê-la, eu adoro ver o quanto as pessoas deixaram de massacrá-la, porque eu acho que ninguém merece passar por essa sabatina social, como eu senti um pouco que eu passei. E foi muito duro pra mim, até porque eu pensava em como isso ia reverberar na minha vida profissional. Entendeu? Com certeza. Então, assim, desejo muita sorte a ela. E que bom que ela mesma fez o favor de me descancelar sem ter noção do que estava rolando aqui fora. Mas eu escapei fedendo. Mas, Laércio, fazendo um link do que você está falando, eu acho assim que o tempo, né? É o senhor de muitas resoluções, né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil na vida que a gente está sem saber o que fazer. Então, tem uma frase que minha mãe diz, espero lembrar aqui para poder falar. Somente o tempo muda a mente surda e mudo de estudo. É né? verdade. Então, o tempo É verdade. ajuda muita coisa, né? Eu tava assistindo o documentário da Xuxa, enfim, maravilhosa. E aí tava tendo a entrevista dela, a conversa dela com a Marlene Matos. E a Marlene falou uma coisa que é muito verdade, que eu tô com essa frase aqui, ó, pra falar cor em rede nacional. Algumas coisas levam... O tempo leva umas coisas, outras coisas levam um tempo só. Uma hora chega, a hora, entendeu? É isso. E assim, eu pelo menos acreditei na minha verdade. Eu não tinha inventado aquilo e eu sabia o porquê que eu tinha feito aquilo. Me equivoquei na minha atitude, mas eu sabia que eu não estava falando nenhuma mentira. E na verdade, a verdade sempre vem à tona, né? Sim. Agora vamos para o cantor. Opa! Nosso tocador. Cantor, O pesquisador, Olha, dentista. tu prometeu muita coisa, João. Porque assim, a minha vida é cheia de eventos, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei com 20, casei com 21, fui pai com 22, pastor com 23. Então, eu não consigo nem falar a frase inteira sem ter que respirar, né? E a única vez que eu acho que eu viralizei foi quando eu vi a Jade Picon
na novela olhando pra câmera. Foi só nesse momento. Tem um vídeo do TikTok, mais de 6 milhões de... mais de 6 milhões de visualizações. O que foi que tu fez? A gente conseguiu ver na hora da novela. Ai, a tu Jade filmou? Picon, eu que filmei, saiu também, mas isso aí é irrelevante. Eu Eu tô assisti a achando novela. que só eu que não tenho esse horror de Ei, amigo, visualização. vamos colocar esse vídeo aqui Eu também vou pro pessoal colocar, assistir, vamos. a gente O faz pessoal um link merece e mostra assistir. nesse momento. Vocês perceberam a Jade Picon olhando pra câmera? Eu assisti a novela nesse dia, que ela olha pra câmera Ela da olha pra novela e câmera. não é pra olhar, né? Pois é. E ela tava olhando pra ti, né? Ela olhou pra mim na Ah, hora. entendi. Então a gente olhou e viu. Tá vendo? Minha Houve, esposa, amigo, a gente houve olhou. uma troca de olhares, Houve assim, aquela troca bem de olhar, aquela profunda? sintonia. Aí eu sei que essas fãs da Jade Picon também ficaram lá comentando, né? E tudo. Deixa eu só fazer uma Sim. referência com isso que você falou ao que eu falei. quero imaginar o vídeo. Você deu o material pra quem tava esperando um motivo pra criticar ela. Exatamente. Porque é. as críticas ao trabalho dela vieram inúmeras, mas você Exatamente. deu a prova. Eu dei a ela não sabe prova de atuar. que ela precisava de mais treino, de estudar mais e perceber alguns desses detalhes, né? Mas voltando ao assunto, eu fui pastor muito cedo, né? Então, ao mesmo tempo que eu era dentista, eu tinha que ser vamos supor, um baluarte, ser uma pessoa que era um exemplo, ser uma pessoa que tinha total responsabilidade sobre um rebanho, sobre muita gente, né? E desde pequeno eu toco, desde pequeno eu canto e tudo, já gravei alguns CDs, já tem música no Spotify, então assim, não é só odontologia, a gente prometeu que não ia falar sobre dente aqui, né? Então eu tenho essa parte multifacetada também, né? E Amigo, tu também faz poema? Como é que é? faço poema, eu escrevo, né? Então isso eu Recita um componho. poema agora, rapidinho. Eu posso cantar uma música que eu compus? Posso? Vai. Posso vai. mesmo? Essa eu não vou cantar junto. Deve. A gente não sabe, né? Só por isso. Deixa eu cantar aqui uma música com vocês. Definitivamente cheguei a uma conclusão. Os dias passam, nada muda. Tudo está do mesmo jeito. Definitivamente tomei uma decisão. Preciso consertar meu rumo, cerrar as grades da prisão. Precisamos que me prendem em mim mesmo. Vou tentando escapar, sem saber pra onde ir. Definitivamente não posso aceitar. A vida está correndo e eu estou cansado de andar. Definitivamente pensei em procurar nas páginas de um livro preto alguma coisa para explicar. Comecei a folhear, mesmo ainda sem entender. Foi então que um texto eu li, que dizia mais ou menos assim: aquele que começou a boa obra é fiel para um dia completar. Aquele que começou a boa obra é fiel para um dia completar. Definitivamente completar. Definitivamente completar. E essa música é muito do que, assim, eu vivi durante muitos anos, sabe? A vida ministerial, como a gente chama, né? O Laércio sabe muito disso, viveu também nesse ambiente de igreja. Ela é muito cheia de pressão, ela é muito cheia de responsabilidade, como eu citei. Sim. E às vezes vai passando o tempo e a gente começa a não concordar com algumas coisas, e se a gente permanece naquele ambiente, se a gente permanece naquela situação, isso vai nos corroendo. E até que eu decidi, eu disse, poxa, eu quero servir a Deus de uma maneira diferente, né? Eu quero mostrar Deus de uma maneira diferente do que a própria religião impõe, do que a própria instituição impõe.
entendeu? Respeito muito todos os pastores, tenho amigos assim de coração, falando de amizade, que são pastores ainda, mas assim, o ambiente da igreja, ele é um ambiente que ajuda muita gente. Eu sou grato por ter realmente ajudado muitas pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam de um ensinamento, de uma ajuda na família. A gente fez um trabalho muito interessante nesse sentido, mas a igreja também, de uma certa forma, ela nos poda demais, ela nos controla demais, e eu acho que é até algo para a gente refletir sobre até que ponto os ensinamentos de Jesus eram realmente de algo mais nesse sentido de aprisionamento, se Jesus falava muito de liberdade, né? E ser livre é o que nos faz feliz. E, João, muitas pessoas linkam a igreja a Deus. Então, Sim. se você não está frequentando um templo, você é desvirtuado ou você não crê em Isso. Deus. E uma curiosidade, quando você deixou de ser pastor, que decidiu tomar essa decisão, você notou uma diferença em relação aos teus amigos da igreja? Sim, pronto. Isso é algo muito interessante, porque a amizade, ela deve ser sem barganha, sabe? Sem a gente esperar algo em troca. Isso. E durante muito tempo eu tive, sei lá, 200, 300, 400, cheguei a ter 600 membros na nossa igreja. E depois que eu deixei de ser pastor, eu sinto falta de muitas pessoas, de dar pelo menos um telefonema e dizer como é que você está? Você está bem? Né? Como é que foi o seu dia, no dia do aniversário? Dizer parabéns, pastor, né? Você esteve comigo durante muito tempo, mas agora não está mais. Então, a gente percebe que talvez falta um pouco desse senso de amor incondicional. A gente espera muito que o outro nos dê alguma coisa, e quando aquela pessoa não mais entrega, então as pessoas simplesmente esquecem, né? Isso eu senti na pele realmente, eu sinto até hoje, né? Não me entristece de uma certa forma, mas a gente consegue levar, porque eu aprendi que eu tenho que me relacionar com Deus como se Deus fosse o meu amigo, que é o que ele realmente é, né? E eu aprendi que a gente conta nos dedos realmente quem é nosso amigo de verdade. Tem até um desafio que eu costumo dizer, que se a gente conseguir pensar em alguém que no momento que a gente tiver, sei lá, com um carro com defeito ou doente, que não tem ninguém para levar para o hospital, para quem é que a gente liga? Uhum. Se tiver alguém que a gente diga, pô, se eu ligar para essa pessoa, ela vai me atender, é porque essa pessoa é meu amigo de verdade, entendeu? E às vezes a gente faz essa reflexão e diz assim, puxa, para quem eu ligaria? Para quem que eu telefonaria se eu tivesse numa situação difícil? Né? E assim, o amigo, ele é para essas situações, né? E Abraão foi chamado amigo de Deus, então a Bíblia fala muito dessa amizade incondicional. O amigo é a família que a gente escolhe, né? É a família que a gente é obrigado a conviver. E eu sinto falta, às vezes, de amizades mais reais, Sólidas. mais sólidas. E né? é interessante que, às vezes, esse suporte vem de quem a gente menos espera. Sim. Né? E pessoas que a gente espera tanto, às vezes, não vêm. Exatamente. Né? No momento de necessidade. Mas assim, você tem família, né? Tem a esposa, tem o filho. Às vezes quando você está nesse patamar de ter os seus filhos, não é que você deixa seus amigos, mas dá mais uma enxugada nas reais amizades. Porque você vai ter menos tempo para estar lidando com aquelas pessoas. E eu acho assim, as amizades que eu tenho, não é aquela coisa, eu tenho que ficar todo tempo alimentando. Não, são pessoas que eu posso passar um tempo sem falar e ainda assim eu sinto aquela mesma amizade, aquele mesmo carinho, aquele mesmo amor por essas pessoas. Isso também é uma amizade verdadeira. Sim. E eu acho que depois que a gente tem a nossa família, realmente tem aquela podada e fica realmente quem vai ficar. Quem não vai ficar vai se afastando. Justamente provando quem realmente é amigo e quem não é. Quando a gente é adolescente, a gente tem, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, a gente acha que as amizades são para sempre, né? A gente, pô, essa pessoa vai ser meu amigo para sempre. Aí a gente vai trabalhando, vai estudando, vai para a faculdade, aí os mundos vão se diversificando até o ponto que as amizades também vão se
se esvaindo, né? Não só os mundos, mas também os nossos comportamentos, o que a gente gosta de fazer. Então, assim, de fato, o que a gente fazia com algumas pessoas vai se tornando meio vago, meio distante, algo que não preenche. E aí você tem aquele carinho por aquela pessoa, aquele amor profundo, mas você não consegue mais ter tanto tempo de qualidade com ela. Isso. Por mundos diferentes, em momentos diferentes. E aí vocês vão se afastar. Vai ficar uma amizade? Vai. Mas é aquela pessoa que, como você falou, você vai ligar no aperreio? Provavelmente não. Provavelmente você vai estar ali mais conectado com pessoas, pelo menos, que continuaram fazendo parte da sua vida e que vocês encontraram, mesmo com as diferenças, momentos únicos. Né? Tem amigos meus que são muito grandes amigos, mas que eu vejo muito pouco. E tem outros que eu vejo quase que, se não diariamente, mas assim, algumas vezes na semana, porque como a gente estava falando aqui antes, eu tenho alguns amigos como família. A gente criou uma comunidade, uma rede de apoio que eu acho que muitas vezes quando o pneu fura, você vai ligar para um irmão, para alguém da família. Eu ligo para um amigo, algum amigo muito próximo. Mas tem alguns poucos e bons que, por mais que eu não veja muito e que o universo foi para outro lugar, esses continuam existindo e que pelo menos no meu aniversário e uma outra vez no ano a gente vai marcar de se encontrar lá em casa, porque a gente não tinha motivo para fazer aquilo. A gente parou e disse, vamos se encontrar, porque a gente merece cultivar essa amizade. Sim. Então, essas pessoas também existem. Existem as do cotidiano, que são amigos igual, com consideração igual, mas que facilmente a gente tá aqui, desceu e a gente tá tomando um café e já tá todo o outro fazendo uma coisa junto. Entendeu? Porque naturalmente os universos se batem. Você não precisa premeditar isso. Então tem esses dois tipos de amizade, mas eles preenchem a gente. Olha, eu tenho até uma para contar, que às vezes muitas pessoas não sabem também disso. Eu tenho um amigo, que ele é meu amigo desde o colégio. É um dos meus amigos realmente mais antigos. E ele sempre ia muito pra minha casa, era uma amizade assim que a gente era direto. Quem olhava pra mim já perguntava, cadê essa pessoa, que eu não vou mencionar quem é. Cadê essa pessoa? Já associava a minha imagem à dele. Aí, um belo dia, aconteceu uma coisa que ele fez, uma coisa que meu marido não gostou, não tem nada a ver comigo, nem com nada, mas deu um desentendimento. Aí meu marido ficou chateado e, claro, eu priorizo a minha família e aí fiquei com a minha família, porque foi uma coisa que ele não tinha gostado e tudo, tem a ver com o trabalho dele e tal. Ok. Aí a gente ficou assim, tanto que ele não viu o nascimento da minha filha, ele não presenciou o nascimento do meu filho, nada disso. Quando foi no ano passado, eu não sei o que aconteceu, que eu mandei uma mensagem, eu fui seguir ele no Instagram, que nem seguir no Instagram a gente seguia. Ficou realmente totalmente como se fosse separado 100%. Aí começou, mas é tão engraçado, que quando voltou até pensei, meu Deus, como é que vai ser lá em casa? Só que aí eu fui fazendo e deu tudo certo e voltou como era antes. E parece que a gente não passou assim uns 8, 9 anos sem se falar. Como se fosse exatamente do mesmo jeito. E a gente se fala muito e tudo. Inclusive foi a pessoa que me presenteou, que torce por mim, que ele sabia que eu vinha para esse podcast. E ele pegou e me presenteou e disse, olha, vá, você merece estourar essa champanhe, porque esse é o momento, leve, é pra você. Então ele torce muito por mim. Assim como eu torço por ele. Então, assim, a bichinha tá até emocionada. Ficou emocionada. É uma amizade, sim, verdadeira. Ele sabe muito bem. Manda um beijo especial pra ele, amiga. Um beijo pra você. Ele sabe, assim, é muito meu amigo. Já teve altos e baixos, tem coisas que, por eu ser amiga dele, eu falo na cara dele. Tem coisas que, por ele ser meu amigo, ele fala na minha cara. Até essa semana ele disse assim, Natália, o correto é esse, o correto é dizer na cara dele, mais né? teu amigo, ele ou eu, Natália? Os dois. A gente nunca se afastou, viu, ele bichinha? Foi, inclusive, a amiga foi. Ele, inclusive, foi que ele disse assim essa semana. Olha, tu se alimenta de vento a semana inteira, porque na televisão a gente aumenta 5 quilos. Por que você acha que eu trouxe o violão? Aí eu até cheguei, quando eu cheguei, disse, moço, pega um ângulo que eu fique bem maravilhosa, porque essa semana eu fiquei tão nervosa com isso que eu tive foi mais fome. Ansiedade. Foi. E esse negócio de... Mas é linda essa história, porque realmente aconteceu. Passou esses 8 anos, e ele tem carinho pelos meus filhos,
Se vai pra qualquer canto, traz alguma coisa pra ele, pensa, tu vai fazer o quê, não sei o quê. Tudo dele é pensado assim, eu sinto como se fosse uma pessoa da minha família mesmo. E esse negócio de amizade, de distância geográfica, né? Eu tenho uma amiga que a gente ficou amiga em 99. E a gente só morou na mesma cidade por 4 anos. Então a gente é amiga o quê? 24 anos, né? E às vezes a gente passa, às vezes, meses sem se falar. Mas quando a gente se encontra, é como se nada tivesse mudado. Nada tivesse mudado. Então, a amizade, ela é independente da distância, do tempo. E outra coisa que eu acho muito interessante é que amizade, ou qualquer tipo de relacionamento, é o que você vive com aquela pessoa, né? Que quando você vive, às vezes, uma dificuldade, uma história engraçada, uma coisa muito atípica, aquilo te marca profundamente, né? Então, é o que você vai marcando aí na história da sua vida. Diz que tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Pra saber se é amigo de verdade. É isso, tem que viver. Né? Não é encontrar, e aí amei sua energia, tem coisa que nada explica, né? Que a gente deu match total. Mas as coisas duradouras e sólidas é o que a gente viveu, são as nossas vivências. E aí, quando a Natália estava contando essa história do amigo, aí tem aquela passagem na Bíblia que diz, tem amigos que são mais chegados que irmãos. Sim. E de fato, né, eu tenho 2 irmãos, minha irmã é muito perto de minha idade, meu irmão é muito longe, ele é muito mais novo. Então eu era já pré-adolescente, ele era bebê. E aí, eu e minha irmã, a gente é muito amigo e temos turma de amigos juntos. Eu e meu irmão, por um lapso temporal, não temos essa amizade. Nós somos irmãos, né? Nossa, eu tenho tantos amigos que são muito irmãos e que eu sei que eu não posso prever o futuro, mas que eu me vejo tanto vivendo até as fases mais molinhas da vida, sabe? Quando a gente já não tem mais o que oferecer para o mundo, a gente tá lá nu, pelado, como você falou aqui, essa pessoa vai estar lá também, pelada do meu lado, sabe? Só do ladinho, assim, contando a história e relembrando o que passou. Então, eu acho que essas pessoas... Você não tem mais nada para dar, oferecer, só mesmo você. A gente nu, pelado e o que a gente viveu, né? Porque eu acho que o que a gente constrói, as nossas experiências, o nosso conhecimento, fica de história para contar. Então vai chegar uma hora que a gente não vai estar mais tanto na atividade de fazer tantos novos amigos, mas a gente vai estar vivendo os poucos e os bons que a gente tem como irmãos. Verdade. Eu acho que até porque com a idade, a maturidade vai trazendo isso. Você vai se tornando mais seletivo também. Sim, nas suas amizades, com certeza. E é como você falou, o fato de você poder contar com algumas pessoas e outras não é que você não pode contar com uma pessoa porque aquela pessoa não faria nada por você. É porque às vezes a gente mesmo seleciona em caixinhas. Categorizou, né? Categorizou. Esses amigos aqui, eu sei que eu vou me divertir se eu for pra balada com eles. Esse aqui eu consigo fazer um grupo de estudo, um grupo de oração, o que for. E é isso, a maturidade vai mostrando isso pra gente e tá tudo bem. Não necessariamente você precisa ter uma briga para poder ter esse distanciamento. Exato. E é isso. Eu acho que uma coisa que eu vivi muito, e a maturidade me trouxe isso, amizade sem cobrança. Ai, adoro. Né? Mas Você... não pode ter Apesar de cobrança que eu mesmo, cobro, exatamente. Eu não preciso, Natália, tu me cobra. Cara, eu sou ruim pra responder o WhatsApp. Ai, menina, teu ódio. Por que você não responde o WhatsApp? Eu digo, amiga, Eu disse assim, tô olha... ocupada. Não, mas quando tu pergunta as coisas pra mim, eu pego aí eu disse, tu nem me avisou um dia desse. Eu fui fazer um curso, aí ela, tu nem me disse que ia fazer esse curso. Aí eu disse, tu nem responde o WhatsApp. Como é que tu quer que eu converse contigo? Não, amigo, vou melhorar, prometo. Quando eu falo de amizade sem cobrança, eu ainda falo, ainda além de... Fui pra tal canto e não chamei algumas pessoas e outras não, mas às vezes eu chamei, não foi porque eu fiz uma lista de convidados. Eu tava ali no momento, vamos ali, semana que vem vamos, e aí você não vai... Então, assim, essa cobrança também gera um desgaste, eu acho que cansa, eu não gosto... O ser humano não gosta de ser cobrado em nada, né? Cobrança não é Porque bem-vinda. senão pode ficar até uma amizade tóxica Pesa, também. vira um peso. Mas tem outra coisa que eu ia perguntar de vocês, principalmente de vocês, você que morou fora e que é amiga da Natália de muito tempo e tal. O meu melhor amigo mora fora, morou no Canadá, agora tá morando em São Paulo. E a gente se encontra sempre, quando ele tava no Canadá não, mas assim, agora, né, direto. E eu sempre reparo, e eu já reparava isso com outras pessoas, mas por ele ser o meu melhor amigo, uma pessoa que eu vivi já até momentos muito insalubres juntos, a gente precisa, assim, de 5 minutos para se reconectar quando se encontra. Vocês têm isso? Quando passa muito tempo sem ver, não é que eu não sinta a amizade, mas parece que você tá
reconhecendo de novo aquele território. Eu tenho isso. Não, e talvez eu seja acho. muito da minha personalidade. Eu queria. Isso aqui é uma coisa que eu nunca eu vou dizer conversei o que eu antes. acho. Sessão Boa de terapia. pergunta. Sim. Não sei. Porque assim, eu também não tô nem aí, se ficar com raiva, eu sou muito assim. Não é tipo, questão de raiva, é questão de você Não, ainda eu precisar não sei, quebrar isso um eu não sei. gelinho. Não, é o que eu eu não acho. sei, Eu acho isso eu não que sei é que responder. como fosse necessário um tempo para você voltar de onde você Reconectar. parou. Isso. Então, por exemplo, você parou naquela história tal, daquele lapso de tempo. Então, é como se tivesse que dar uma resumida até pro O momento. meu não é automático. Então, eu acho que Entendeu? é mais ou Sabe menos o que é isso. também, pode ser, Laércio, ele, quando tu passou esse tempo sem ver ele, por exemplo, 6 meses ou 1 ano, A gente passou 4 anos sem se ver. pronto, 4 anos. Não, mentira. Não, ele vinha anualmente. Um ano e Aí, um ano. assim que se reconecta, ele tá vindo com bagagem nova. E às vezes você pode ficar apreensivo com relação a essa bagagem que ele tá vindo. Talvez. Porque eu acho que cada pessoa, nós somos seres em mutação. Então, todo dia eu tenho uma edição Nova, atualizada. minha, atualizada, sabe? É uma edição nova que tá todo dia aparecendo. E aí você às vezes tem medo, como compra um celular novo. Será que eu vou saber mexer? Entendeu? Eu acho que pode ser isso Esse também. ponto de vista faz total sentido e eu sou exatamente a pessoa que acha que a gente não é o mesmo de ontem. E se eu te encontrar Não, a semana gente que muda, vem, verdade. você é outra Isso. pessoa, sabe? Às vezes mudou demais, às vezes mudou um pouquinho, mas a gente muda o tempo todo, tudo é efêmero. E, assim, voltando um pouco que vocês falaram, é que como se cada amigo encaixasse numa caixinha de dentro da gente. Então, é como se a gente fosse multiversões e que cada personalidade daquele amigo vai se conectar com aquela sua versão ali. Sim. Se você é uma pessoa mais baladeira e você tem um amigo que é mais quietinho, talvez naquele momento não seja aquela pessoa, mas um momento de te acolher, de te abraçar e de te ouvir, talvez seja aquela pessoa. Então, eu acho que Eu Mas quero isso já vai da lançar uma questão, pergunta. isso vai da questão de nós sermos também vários eus. sim. Nós também somos diferentes. Principalmente o geminiano, né? Exatamente. Eu quero lançar uma Nós somos pergunta aqui e a pergunta vai para a pessoa que é um pouquinho mais assim, que tem um pouquinho mais de bagagem, não vou nem dizer idade. Ô, João, Não, não sou. o Quem João. faz isso sou eu? Por que seria eu? Vocês Não, vamos de fazer. bagagem. Vamos fazer a O sua- cabelo é só conta pela uma ausência, é só pela ausência é do de cabelo. bagagem, calma, é de bagagem. A pergunta é, o que é que vocês acham de novas amizades nessa, por exemplo, eu tenho 38 anos. E aí, o que é que vocês acham de novas amizades nessa hora? Porque assim, as amizades que a gente tem foram construídas quando a gente tinha 20, quando a gente tinha 18, quando a gente tinha 15, 16, 8, 10, a idade que foi. Então, já tem um tempo. E como são novas amizades na visão de vocês, partindo de agora com essa idade? Eu acho que vai do que o Anderson falou. É de você se tornar mais seletivo também. Exato, E de questão de conexões, de essências parecidas, entendeu? É, eu penso nisso. Porque assim, quando a gente é criança, a gente é diferente. Um é diferente do outro, mas a gente vira amigo. Mas depois, quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, como eu sou a pessoa mais madura aqui desse podcast, É pessoa que tem ótimo. mais Você bagagem. Isso fica por sua conta. Não, ela que tava falando aí. Como eu sou a pessoa com mais bagagem nesse podcast, então a gente tem a tendência a nos conectar com pessoas que já pensam mais parecido, que já Isso. gostam das É mesmas isso que eu queria coisas, dizer. Mas que isso que já também escutam as impede mesmas também, né, amigo? músicas. Ainda completo, você fica mais fácil de se conectar com pessoas já numa mesma vibração, porque você tá sem paciência também Exatamente, pra pra- perder tempo com as Pra coisas, fazer né? todo aquele processo de conquista, É. porque a amizade não é como um relacionamento que você vai conquistar, que você vai levar pra jantar, que você vai, né? Vai ter aquele Tem que papo, dar match, aquele como chaveco. disse o Não, Laércio. a amizade é aquele negócio. Você olhou, pô, a gente conversou aqui e já se conectou. Isso. Entendeu? Tem, Então, tem uma janela mental muito boa sobre isso. Eu me deparo... Essa conversa aqui já está me abrindo alguns horizontes. Eu tenho uma amiga hoje, grande amiga, uma pessoa que eu realmente amo a pessoa dela, o quanto ela é humana, o quanto ela é empática, uma pessoa que eu quero, às vezes, estar perto também porque me inspira, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus amigos, eu tenho muita admiração, Isso é é muito bom, legal isso é maravilhoso. torcer, mas também querer estar ali com aquela pessoa, porque ela é tão massa que eu não é querer... Competir. Não é querer sugá-la, é simplesmente querer aquela energia que é tão boa, né? Aquilo que é tão positivo. E aí essa minha amiga, eu conheço ela há uns 8 anos, mas ela sempre foi uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga de amigos, uma pessoa que eu via em eventos sociais,
mas que a gente não ia pra casa um do outro, não mandava mensagem nem nada. E ela era minha paciente. Um belo momento da vida, ela ficou solteira e eu tava saindo, e aí a gente saiu um dia em turma, e aí saiu depois só nós dois e viramos grandes amigos. E a gente conversa sobre isso. Por que a gente só veio virar tão amigo agora? E aí a conclusão que eu acho, a gente só tinha a vibração pra ser amigo agora. Exato. A gente estava em momentos diferentes e a gente muda o tempo todo. Então a gente mudou tanto. Vocês sempre Até que combinaram. nessa hora a vibração comunicou. Foi. Pode ser que ano que vem a vibração não esteja mais Sim. comunicando, porque a gente está mudando. E não quer dizer que eu mudei para melhor ou pior. Não, a gente foi para caminhos diferentes. Mas a gente já criou algo aqui. Entendeu? Isso, já Então a enraizou. vibração fez algo, uma relação virar sólida. E aí agora a gente se leva para a vida. Então eu Mas a física quântica explica isso Total. daí. Somos energia, a terapia a gente tá quântica fala trocando, isso. Fala o Você, quê? você se aproxima das pessoas que vibram na mesma energia que você. Sabe que eu sempre me conectei, apesar de eu até dizer, com o Laércio. Eu achei e eu com a Natália de primeira. Eu juro, foi até em janeiro que a gente tinha juntado as duas turmas e ficou a nossa turma para um lado e a turma deles pro outro. Eu disse, não tô gostando disso. Eu gosto todo mundo integrado. Eu sou de mais bagagem mesmo, porque eu ainda sou da turma antes de tu, né? E dá super certo também. Aí eu disse, não tá legal esse negócio, tá tipo assim, um para um lado, outro pro outro. Não, vamos integrar isso aqui. Gente, vamos se conhecer. Foi até do professor Andrés. Aí ele pegou e falou. Aí ele não tinha, como eu acho que eu tinha chegado atrasado, ou então não tinha dado tempo de todo mundo se apresentar. Aí na hora do intervalo eu disse, gente, vamos aqui se apresentar, vamos se conhecer e tudo. Aí a partir daí já começou. Aí a gente foi almoçar junto, todo mundo. Exatamente. Aí desde esse dia foi uma coisa bem legal. Pra ver como as conexões, né, as vibrações, você se conecta com pessoas mais... Eu acho até que é o caso de vocês dois, que sempre conectou bem. É como um imã, né? Vai se aproximando naturalmente. E podem ter certeza, se essa aproximação for pensada, como tudo na vida, dá errado. Não dura uma semana, entendeu? Tenta, sai duas vezes. Natural, tem que ser natural. Foi algo Tem que ser pensado, natural, não dá. Tem que ser natural. Exatamente. Gente, agora eu quero uma história engraçada que cada um viveu comigo. Ai, meu Deus, eu sou péssimo nisso. Vai. Bate bola, jogo Será rápido, que eu sou podre. eu vou lembrar? Vai. Nossa, uma história engraçada da gente. Não queima meu filme, Natália. Não vou contar, mas eu lembrei. Sabe o que foi? Foi aquela viagem que a gente foi pra Morro de São Paulo, passar o dia lá e voltar. Gente, aquilo foi uma loucura. A gente inventou de última hora, vamos pra Morro de São Paulo. Aí tava em Salvador, aí a gente pegou um ônibus, pegou um carro, teve troca de faca, porque eles ficam brigando entre eles, os caras que levam a gente, ficam lá os carros, e aí eles brigam entre si pra pegar o pessoal pra ver. Aí a gente tinha entrado em um e a gente falou com a pessoa, mas entrou em outro carro. Aí já tava que não queria sair, mas tinha falado era com outra pessoa e entrou no carro do outro, que tava levando a gente, pagando, né, o que ficam lá, as pessoas. Aí eles começaram a puxar o faco, quiseram brigar. Tu não lembra não disso? Aí depois a gente pegou uma lancha. Tô concordando com tudo, amiga. Menina, pegou uma lancha. Aí a gente, ainda bem que ela pensou na gente e levou qual era aquele pra Dramin. Eu peguei, quando eu fui na lancha, o que é mais engraçado, quando a gente foi no catamarã primeiro. Eu não lembro. Amiga, a gente demorou mais tempo pra chegar em Morro de São Paulo do que propriamente porque a gente só ia passar o dia. Foi. Não, e o mais engraçado é que eu fui naquela lancha, eu não sei se era lancha, o que era. E eu tava toda, ai, que massa, olha, tá balançando. Aí de repente... Aí lá vem eu, Anise, eu não tô passando bem. Ai, meu Deus, eu sou muito nervosa. Se eu estiver passando mal, eu começo a dizer, ai, meu Deus, minha mãe, eu me desespero, vou morrer. Aí eu peguei, aí ela disse que tinha levado um draminha, aí eu tomei, deu tudo certo, a gente chegou e foi... Não valeu muito não, porque foi muito rápido, demorou mais pra ir do que voltar. Tinha uma época da faculdade que tinha um congresso em Salvador. Não sei se vocês pegaram essa Cioba, eu fui 2. Não pisei, também. nunca pisei no congresso. Todo mundo. Mas eu fui pra 2 Cioba. Eu também. Mãe, pai. Desculpa. Não, no final a gente ia pegar o certificado. Eu não fui nem... Mãe, Pois pai. eu fui. Assim, obrigada por ter proporcionado o congresso. Hoje em dia eu vou pra todos. Eu fico Ai, hoje em dia eu vou pra todos. Mas já Hoje em dia é tu que paga. só eu que pago Mas na época Hoje ela sente a importância. Sim. Mas na época da faculdade era muito maravilhoso. Era ótimo. Tipo assim, a faculdade parava. Todo mundo ia pra esse congresso. Aí, nesse ano, acho que foi 2006,
A gente ficou no mesmo quarto. Foi, Eu, tu e a Ana Paula. foi. Gente, foi muito engraçado esse congresso. Aí a gente pegou, ficou os dias nesse hotel e depois o pessoal foi embora. A gente passou mais uns 3 dias em Salvador. Aí foi pro hotel mais pebinha. Gente, esse hotel, ele tinha um café da tarde. Aí a Natália morrendo de fome, querendo economizar, comer o café da tarde do hotel pra não jantar. Sei lá o que era. Aí eu disse, tá bom, amiga, pode ir lá comer o café. Aí ela vai lá comer, aí eu me escondo. É uma besteira, tipo, vocês nem vão rir, mas pra gente, a gente é boba mesmo. Aí eu pegava e fiquei atrás de uma mureta gritando, Natália, Natália, come a mortandela. Mortandela, ainda falava isso. Só de mal disse mulher, não fala isso, pelo amor de Deus. Não, enfim, a gente já passou por muita Era coisa. bem pebinha esse Cara, esse ano passado hotel. a gente foi pra um negócio lá em Curitiba. Essa louca atacada, 7 horas da manhã. A gente tinha ido dormir 2 da manhã. Sim. Eu Conversando. acordo cedo, aí boto música pra tocar. Às 7 horas da manhã, eu querendo dormir. A Natália, amiga, vamos agora andar na praça? Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, ela vou andar em praça. Pois então vamos na farmácia comprar. Hiperatividade. Não, ela é total, imperativa. Ela, vamos comprar um desodorante sem alumínio. Natália. Mas qual é a questão do desodorante sem alumínio? Alumínio Desculpa, destrói os mas assim, poros e aí é dá outra câncer. Aí é outra pauta. Dá câncer. Daí, essa vocês sabiam, dessa eu não sabia, não. Amiga. Minha nutróloga mandou Ah, é. porque meu alumínio tava alto, faz o Mas, exame. amigo, tinha que ser naquela hora, naquele Não, dia. aí ficou por conta da Natália. Menina, mas eu tava sem nada, eu tinha que ir pra poder. E não presta, viu? O sem Não alumínio presta. não Ah, presta. sovaqueira. Não compre. Mas a pedra é boa. Tem uma pedra que é bem Tem um boa. cristal, né? É. Não presta. Amiga, não. não Pra dá pra homem não contar presta. as histórias, Vocês mais vão- histórias de faculdade, né? Ai, tem Vocês muita estão história. interessados em patrocínio de marca de desodorante também? Aqui no Ah, podcast? sim, o que Porque Pode não, querer, pra não, indicar. não Porque tem. é interessante você falar sobre isso, vai que alguém Claro, vê, vai. né? Alguma marca se propõe, "Mano, nós somos um desodorante sem alumínio." Mas vai se propor mais, não, porque o Lais acabou de detonar que não presta. Não, dá câncer, mas eu uso, que é melhor. Não é melhor, tá repreendido em nome de Jesus. Mas TCC não dá. Acabou a amizade, viu? Acaba várias coisas. Acaba várias coisas, isso é Acaba a verdade. sua vida, sua Fala, reputação. Anderson, uma história engraçada que você viveu. De amizade, É. é o 400 também. Congresso, sempre é congresso, né? É, congresso é bom demais. A gente tem o congresso da SBE, que é da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. O congresso mais chique da odonto. Quem não é da odonto, o congresso mais chique da odonto. Mas o engraçado é porque é chique, mas nas festas é bagaceira do mesmo jeito. Aí você vê aquele povo que você admira, né? Autor de livro, não sei o quê, mas na hora de beber todo mundo é amigo, todo mundo se abraça, tá tudo certo. É. Mas aí, eu e a Tissa, quando a gente começou a frequentar, nós éramos os mais jovens que iam. E eu meio que me passava pelo marido dela e ficava nessa, né? Tipo assim, eu fazia a guarda da segurança dela. Teve uma vez que a Tiziana pegou e saiu, foi no banheiro, e ela nada dela voltar. Bastou a Tiziana sair no banheiro que 2 mulheres iam pra cima de mim, assim. Aí eu falei, Tiziana, se tu não demorasse mais, essas mulheres ficassem me paquerando, roçando aqui em mim, eu não aguentava mais. Volte mais rápido, porque você, da próxima vez, você que vai fazer minha segurança, porque eu não gostei disso aqui, Quem não. tá exposto sou eu, né? Eu tô exposto. Mas assim, aí todo congresso a gente fazia isso. A gente fica junto aqui pra poder não dar erro. A escolta, o povo se solta nos congressos da odonto. Conta uma, Lala. De congresso eu só tenho o que eu não fui mesmo. Mas de amizade eu tenho algumas histórias. Acho que uma que, quando a Natália falou de história de viagem, eu me lembrei. Fomos para um Réveillon. Eu e essa minha turma de amigos, a gente é muito amigo há muitos anos e a gente segue. As fases da vida vão mudando e a gente vai se acompanhando, né? Tem uns 5 anos isso, a gente foi para um Réveillon em Aracaju, na Praia do Saco. Não me perguntem o que é, mas a festa era lá e a gente foi atrás da festa. E aí chegamos. Gente, a gente vai pra onde? A Praia do Saco? Não, a Praia do Saco é perto Aracaju é o estado, né? A pessoa. Então Sergipe é a capital. Então é perto Ah, eu de Sergipe. também sou horrível de geografia. Sergipe é o estado, Aracaju é a capital. Aracaju é a capital. Gente, eu fiz odonto, tá? Eu fiz odonto, então tá tudo certo. Eu sou da saúde. Minha filha, Vestibular tinha prova de geografia. A no gente vestibular. sabendo os números dos dentes.
Tá ótimo. E até hoje eu faço, viu? 1, 2, 3, Eu 4. sou ruim de direita e esquerda até hoje. Eu guardo na minha cabeça porque eu preciso decorar, gente. O que eu não preciso decorar, eu vou contando. É. Chave de implante, testo todas. Aqui prestar aqui é. Aqui rodar aqui é. Fui pra Praia do Saco, enfim, lá em Sergipe. Chegamos em Aracaju, né? A produção tá dizendo que Aracaju é a capital. Sergipe, isso. Gente, agora a gente tem que ir pra Praia do Saco. Isso já era tipo 5 horas da tarde, ia anoitecer. E a gente lá na Praia do Saco ia precisar de carro. Então a gente falou, não, a gente chega no aeroporto e lá aluga carro. Mas a gente não sabia que o aeroporto de Aracaju é desse tamanho. E a locadora já não tinha mais carro algum para nos alugar. Éramos, acho que 6 pessoas. Moça, a gente precisa de um carro, a gente precisa chegar lá. E não adianta a gente só ir de táxi, porque lá a gente precisa de um carro. Gente, a Praia do Saco é uma praia, eu não sei nem o que é parecido. Tipo, menor do que o Fortim, muito. Então, assim, não dava para você ficar se confiando em condução lá. E as festas eram nos cantos estranhos, porque as festas meio alternas é assim. Moço, qual é o carro que tem? Pelo amor de Deus, então, ó, vão, negócio, não sobrou nada, sobrou uma Fiorino. Você sabe o que é uma Fiorino? Ai, É um carro que só vai 2 na frente e atrás é uma caçamba fechada, caminhão de frigorífico, carro de frigorífico. Só tem uma Fiorino, moço. Só tem uma Fiorino. Tá bom, a gente quer a Fiorino. E vamos na Fiorino. Foi 2 na frente e os 4 sentados. Gente, é sentado no chão, não tem banco atrás. É sentado no chão. E fomos pra esse Réveillon. Chegando lá, quem era o sucesso do Réveillon andando nessa Praia do Saco? A Fiorino. Todo mundo queria pegar carona na Fiorino. E quem entrava de gente nessa Fiorino e fazia uma bagunça. Não repitam isso em casa, porque, enfim, né, risco de vida. Não dá pra botar um cinto de segurança. Mas tal hora me abre no meio da estrada a porta da Fiorino e voa 2 pro meio da estrada e bola. Eu falei, para o carro! E aquele auê. tipo, eu sei o que vocês fizeram no Amiga, bolaram. Caiu da O quê? Bolaram na estrada. É sério, eu Mas sei eles o que estavam vocês bêbados? fizeram. Embriagados, todo Gente, mundo. eu sei o que vocês fizeram. Não vai Quando para o carro, a gente morre. Tragédia, não sei o quê. Quando volta os dois, Meu eu perdi Deus. minha Havaiana. E segue o baile, essa é uma história boa. demais. Matou tudo. Tamo tudo aqui. Pra contar a história. O que é ruim de passar é bom de contar. Exatamente. A minha história é interessante também e engraçada. Como eu disse, desde adolescente que eu tenho banda, né? Que eu toco e tudo. Aí, presta atenção, galera. Vocês estão aí. Eu só tô Aí pedindo vocês R$1 de vinho. Ah, pronto. Pois vamos aí. Momento do vinho. Essa Sim, deixa eu dizer. Amigo, você tem as melhores histórias. Sim, deixa eu dizer. Não, as histórias de vocês são ótimas. Deixa eu contar. Aí, fomos para a primeira viagem de avião, a banda, né? Pô, fui convidado para tocar no Rio de Janeiro. Que emoção, né? Não, lembro, não era o Rio de Janeiro, era Brasília. A gente ia tocar em Brasília, num congresso, numa festa de uma igreja lá em Brasília. Fomos, né? Primeira experiência no avião, né? A gente entra no avião, aquele negócio. Eu nunca tinha andado de avião. Aí me disseram que tinha a pressão do avião, né? Quando o avião ia subir, né? Aí disseram assim, não, você aperta o nariz e segura, né, a respiração, que aí melhora, né? Aquela situação que fica no ouvido, né? Aí lá vou eu, seguro do lado e fica assim. Soprando pra fora. Sobrando pra fora. E a banda inteira, todo mundo. Aí todo mundo achou aquele estranho, ficou olhando, o que esse povo tá dizendo? Beleza, passa, né? O avião sobe. Um amigo meu, não sabia, o guitarrista Zedequias, hoje é dentista, chegou e disse, a gente não sabia como chamar a aeromoça, né? Aí eu sei, pô, tem um botãozinho que a gente aperta. O Zedequias se levanta no avião. Ups! Ups! É aqui. E a gente, cala a boca, Zedequias, cala a boca. Tu imagina garçom. o avião fica aquele silêncio, né? É tipo garçom. Ups! Aqui. Quero uma água. Quero uma água. Aí lá vem a aeromoça. Desculpe, senhor, você pode apertar no botão. Aí chega atrás, quando chega a água, né? Ele disse, eu queria gelo! Gelo, bem alto no avião. Rapaz, foi muito engraçado esse dia. Acabou, a gente foi pro evento, né? Na volta, eles foram em outro voo e eu fui fazer uma conexão em Goiânia. Lembra aquele tempo que tava com como é que se chama? Overbooking nas viagens, né?
Não tinha mais avião para voltar. Fiquei em Goiânia, aí a companhia de aviação, companhia aérea, nos deixar no hotel, né? Aí lá vou eu, um adolescente, para ir pro hotel, sem saber direito como é que... Né? Fui pro hotel, cheguei lá, no hotel me deram um cartão. Esse cartão, pô, é para abrir o quarto, né? Não é isso que você imagina? Abrir o quarto do cartão. Eu cheguei, aquele negócio, eu não sabia onde colocar, e a porta desci na recepção, né? Eu queria a chave, você não tem a chave não do quarto? Ele, não, esse cartão você coloca lá na porta, né? Fechadura abre, né? Beleza. Abriu a porta, pô, que maravilha, abriu a porta, né? Aí beleza, eu fiquei acendendo as luzes, né? Acendendo as luzes, e nada de luz no quarto, não tinha luz no quarto. E eu apertava os botões, as tomadas e nada de luz. Desço de novo na recepção. Gente, eu tô com um problema sério no meu quarto. Tô sem luz, tá sem energia no quarto. Aí ela, não, você pega, o rapaz muito educado, não, você pega o cartão, vai colocar, né, no local que tem do lado da porta, e as luzes vão se acender. Eu, pô, coisa simples, não sabia, pensei que era um problema, desculpe, né? Subo de novo. Subo, pego o cartão, coloco no lugar, as luzes se acendem. Oh, que maravilha, a luz acendeu. Aí eu pego o cartão, tiro o cartão e boto em cima da cama e vou tomar banho. Quando eu tô lá tomando banho, de repente, eu tiro o óculos, eu sem esse óculos não enxergo nada. Tiro o óculos, tô tomando banho, bum! Apagaram-se as luzes todas de novo. Aí eu fico lá, pelado, todo ensaboado, sem óculos, não sabia onde eu tinha colocado o óculos, e aquele desespero, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Fiquei pelo menos umas 2 horas aí procurando meu óculos, tateando o apartamento inteiro, achei o óculos, aí eu fui colocar de novo. Então, realmente, quando a gente é meio matuto para essas coisas, né, quando chega essa situação, mas também eu aprendi, nunca mais eu deixei. Que nem todo mundo é Deus e falar, nem todo mas são coisas que acontecem nessas nossas viagens. Vai contar a sua agora. Sem experiência, né? Não, você contou, ela contou e você pegou o gancho. Ah, amigo, Você tem tem que história ter de... uma. Não, amigo, não dá pra contar. Ah, do Fortal, tá mais fresca. Não. Já deu tempo do programa, amigo. Já foi tão Viu? Gostaram? Foi rápido. demais. Né? Aqui Já terminou? Já. Pois vai ter que ter o Parte 2. A parte 2. Comenta aqui se vocês querem parte 2. Pra ter a parte 2, Deixa vamos nos deixar nos comentários. comentários, Pronto. curtida, visualização, tudo. Olha, se bombar, faz que nem a enquete aqui, ó. Se bombar, vai ter a parte 2. Aí o público vai Mas escolher tem o que ser tema. histórias mais assim agora, na próxima. Ei, a parte 2 vai ser, assim, o que vocês fizeram no verão passado. Eita, aí Eu tem, sou aí tão tem certinho. história. Vixe, eu acho que eu tenho umas histórias que não sei se dá pra contar. Algumas ferem os direitos humanos que não dá pra contar, A mas Anísia, ela vai chegar pra todo mundo contar, ela não vai falar nada Deixa dela. de ser mentiroso, você que Gente, faz eu, isso. só bota o povo no só tenho fogo. medo, vou dizer, eu só tenho medo de ser cancelado. A gente já falou Mas faz sobre parte isso. da fama. Olha, passa. Não, já tá a aqui gente passou lá, isso foi prova cancelado. A viva. verdade sempre vem à tona. Prova viva. Então tá, Vou terminar pessoal. cantando. Ó, a gente vai, primeiramente, vamos pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Compartilhem, comentem, nos sigam nas redes sociais. Ativem as notificações e usem aqui também os comentários para poder sugerir pautas, né? E a gente tá aberto também a sugestões e críticas. Tá bom? Foi um prazer Críticas poucas, né? ter... Foi um prazer ter essa equipe aqui maravilhosa. Eu tenho certeza que esse programa Obrigado pelo vai convite. viralizar e bombar, não vai não? Tenho certeza, amor, com meu Bom. carisma. Com suas revelações, E com as minhas seu polêmicas. carisma E com os- e com suas polêmicas. E com aqui nós dois. Muitos cortes. Termina aí cantando. Então vamos terminar aqui. Vai. Segura aqui o microfone pra mim. Vai. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso mas a força estranha no ar. Eu tô tocando. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha.